Hello guys, how are you? Eu sou o professor Edson, estamos aqui com mais uma aula especial para você. Estamos trazendo para você um texto muito bacana, Sand and Stone. Estamos trazendo a parte 2. Se você não viu a parte 1, procura aqui no nosso canal e você vai encontrar facilmente. É o texto Sand and Stone. Nós estamos aprendendo muito inglês, muito vocabulário e aí ainda dando uma pitadinha de gramática para você, tá bom? Então vamos lá? Aprender com Sand and Stone. Antes disso, quero pedir para você 3 coisas, tá bom? Se inscreva no canal, dá um like e compartilha, ok? Subscribe, give us a like and share, ok? Se inscreva, compartilha e dá um like, tá bom? Sem mais delongas, vamos para o nosso texto. Estamos aqui com o nosso texto, segunda parte começa com essa frase aqui. Deixa eu pegar o nosso pincel marcador aqui. One day, um dia, muito fácil, né? One day. Opa, o que houve? Vamos voltar aqui. One day, they reached a desert. Então nós temos aqui, repeat with me, repita comigo. One day, they reached a desert. One day, they reached a desert. Um dia, they, vocês já aprenderam, eles, reached. Nessa frase tem o sentido de chegaram. Um dia eles chegaram a um deserto. O deserto aqui nos ajuda, né? O a aqui é o nosso artigo indefinido 1. Na língua inglesa aqui, na frase da língua inglesa, one day they reached a desert, não tem esse azinho aqui, tá? Aqui tá, um dia eles chegaram a um deserto. Vamos dar só uma paradinha aqui no verbo chegar. Tem 2 verbos, pessoal, que tem o sentido de chegar, que podem ter o sentido de chegar. Um desses verbos é esse aqui que está lá na frase, que é o reached, né? Deixa eu pegar o pincel aqui amarelo. Okay? O verbo reach. Mas esse verbo ele tem um sentido primeiro de alcançar. Faltando um Rzinho aqui, tá? Alcançar. O sentido original dele é alcançar. O verbo chegar é esse aqui, ó. Arrive. Arrive é o verbo chegar. Por exemplo, quando alguém chega de viagem, diz que ele chegou. Ou seja, por exemplo, Paul arrived. Bota o D para formar o passado, né? Eu chego, I arrive. Então, o verbo chegar é esse. Mas o verbo reach também tem o sentido de chegar, mas no sentido de alcançar, chegar a um determinado ponto. É tanto se você estiver subindo uma montanha, aqui um exemplo, deixei um exemplo aqui já pronto para você. Se você estiver subindo uma montanha, ou eu posso dizer assim, ó, se eu chegar no topo da montanha, eu posso dizer I reached the top of the mountain. Eu cheguei, ou eu alcancei o topo da montanha. Então, o verbo reached tem mais um sentido de chegar e alcançar, tá? No presente, ele é assim, ó, reach, tá? Reach. I reach, eu chego. You reach, você chega. E vai seguindo. No passado, ele é assim, ó, eu coloquei alguns modelos aqui no passado. Coloquei you reached, he reached, ó, não muda. Qualquer pessoa, ele, ela, nós, vós, eles, tudo é reached, tá? No passado, sim, tem moleza. No presente tem uma pequena mudança.
Todas as pessoas é rich, exceto a terceira pessoa do singular, que é he, she e it. Olha ele aqui, ó. Esses aqui, ó. We reach, nós chegamos. They reach, eles chegam, elas chegam ou alcançam. E o reach, tá vendo? Não muda de jeito nenhum. Mas essas pessoas aqui, a terceira pessoa do singular, he e she, o verbo muda. Acrescenta-se es a essas pessoas. Tá vendo a diferença? A regra geral é na terceira pessoa acrescentar s. Mas alguns verbos, como verbos terminados em ch, por exemplo, sh, s e x, nesses verbos, quando a gente conjuga no presente, na terceira pessoa, a gente acrescenta es, tá bom? Então esse é o verbo alcançar, chegar, tá? Só para você ficar aware, ficar ligado. Então vamos à seguinte, a outra frase. Isso aqui nós já conhecemos, ó. They, eles, had very little food and water. They had very little food and water. They had very little food and water. Repete. They had very little food and water. Good, very good. Então aqui, dei a eles, tranquilo. E aqui nós temos o verbo ter, o verbo had, tá? Vou mostrar aqui para vocês como é o verbo had, que ele aqui, ó. O verbo had, tinham, no presente é have, tá? Esse é o verbo original. Se você me perguntar, professor, como é que é o verbo ter em inglês? Eu vou te dizer que é o verbo have, melhor have, to have, que é o verbo ter. Então, o que significa? Vamos conjugar no presente. O que seria I have? I have é eu tenho. You have, você tem. She has, olha a mudança aqui. Preste bem atenção. Lembra daquele outro verbo lá, reach? O have, ele muda totalmente aqui, porque ele é irregular, tá? Na terceira pessoa ele vira has, então é she has, he has, it has, ok? As outras pessoas tudo vai ser have, I have, you have, they have, we have, etc. Já no passado fica muito mais simples. É só had. Tá? I had, you had. Terceira pessoa não muda, né? She had e assim vai. Tá? Esse é o nosso verbo. Ok? Então eles tinham. Very é muito. Little é pouco, pouca, tá? Tem o sentido little, tem o sentido de pouco, pouca, pequeno, tá? Se eu disser a little boy, eu estou dizendo menininho. Então, o little, ele diminui o sujeito que vem depois dele, tá? Ok? Por exemplo, a little girl, quando eu digo a girl, eu digo uma menina. Quando eu digo a little girl, eu digo uma menininha. Também o little tem esse sentido de diminuir o substantivo que vem depois, tá? Food, muito provavelmente você sabe. Food é comida, eu troquei aqui, tá? Desculpa aí, ó. Food, comida, and water, e água. Tinham pouca água e comida, eles tinham pouca comida e água. Mas isso também não altera o sentido da frase. Então vamos para a terceira frase aqui, tá, pessoal? Terceira frase aqui. Deixa eu ver quantos minutinhos a gente já está aqui. 9 minutinhos. Esse texto aqui, ele é pequeno, tá? Então a gente vai gastar nele aí
20 minutos no máximo. Fica com a gente aí. Não se esqueça de curtir, não se esqueça de compartilhar, e se você não é inscrito, se inscreva agora. John said that they should save. Tá? A frase toda é: John said they should save the food and water for later use. Tá? Food and water for later use. Tá? Eu troquei aqui, pessoal. Deixa eu salvar. Eu vou salvar aqui esse texto novamente. Vou corrigir ele aqui enquanto eu gravo o vídeo. Não tem problema, vou gastar alguns segundinhos. Eu não gostei porque ficou trocado por alguma razão e eu não percebi, tá? Mas eu vou trocar agora, ao vivo aqui mesmo, enquanto gravo. Tá? Não é água e comida, é o contrário. É comida e água. Tá? Deixa eu ver aqui o outro. Ok, rapidinho aqui. Aqui de novo, água e comida. Não, comida e água. Passou despercebido, desculpa aí, pessoal, tá bom? E a gente já vai para lá, já com o nosso texto corrigidinho, beleza? Não tem problema, que é rapidinho. A gente já salva aqui em PDF e já abre para você, tá vendo? Save. Vai dizer que tem outro, eu vou trocar. Ok? E já abre direto para você. Então vamos lá, continuar aqui o nosso estudo. Vamos lá, amigo, abre aí. Aê, já viu aqui para vocês. Tá bom? Cadê? Aqui. Isso aí. Aê. Pronto. Nós estamos aqui, ó. John said that they should save. John said. Diga comigo. John said that they should save the food and water for later use. Repeat toda a frase, ela é bem grande. John said that they should save the food and water. Tá? Então vamos estudar aqui a frase. João ou John disse, said é o verbo dizer no passado. Então se eu quero dizer João disse, John disse, eu uso John said. That é o quê? Deixa eu pegar o pincel aqui que é melhor. Ok? Então, they, vocês já sabem, eles ou elas, should, tá? O should, gente, ele significa deveria, deveriam, depende do sujeito, tá? Se o sujeito, por exemplo, for singular, ela deveria, vai ser a mesma coisa. She should say. Então, ele vai sempre significar dever. Tem o sentido de dar um conselho, entendeu? Should é usado como conselho. Quando você quer dar um conselho, por exemplo, você quer dizer que alguém deveria estudar mais inglês, você diz assim, por exemplo, Fernanda should study more English. Fernanda should study more English. Fernanda deveria estudar mais inglês, entendeu? Então, should serve para isso. Save tem um sentido de salvar, tá? Por exemplo, Jesus saves. Jesus salva, tá? Mas também tem um sentido de guardar, economizar, tá bom? Save money é guardar dinheiro, salvar dinheiro, tá? Economizar dinheiro. Então,
No texto aqui, o melhor sentido é guardar. Guardar o quê? Ou economizar, né? Guardar no sentido de economizar. Guardar the food, a comida, and, vocês já aprenderam aí, a água. A comida e a água. Ou a comida e água. For, ó aqui o nosso for. O for pode ser por e também para, tá? Later quer dizer mais tarde e use é o verbo usar. Later use literalmente é usar posteriormente ou usar mais tarde ou usar depois. Pode ser traduzido de qualquer forma, da melhor maneira que a gente achar, tá? Essa é a beleza da tradução. Se você for traduzir ao pé da letra, não dá certo. Porque later ficaria... Later use é uma expressão. Não pode traduzir separado. Tá? Later use para uso posterior. Later use, uso posterior. Mas como em português a gente não usa essa linguagem tão rebuscada, a gente pode traduzir para usar mais tarde. Tá bom? Atenção aqui para o artigo, esse aqui, ó, artigo definido. The, ele significa 4 coisas em inglês. Olha que maravilha. The é o artigo definido. Nós temos o artigo indefinido, que é o a, que eu já ensinei para vocês no outro, que significa um e uma, né? Um e uma. E os dois significam um e uma, tá bom? E temos o artigo definido the. Só esse the aqui significa o, a, os e as. Tá bom? 4 palavras, olha como a língua inglesa é maravilhosa. 4 palavrinhas num artigo só. Então está aqui os 2 artigos, indefinido e definido. Esse aqui eu uso antes de palavras que começam com som de consoante. E esse eu uso antes de palavras que começam com som de vogal. E o the, ele vai significar um desses 4, vai depender do sujeito. Tá bom? Por exemplo, the boy, o garoto, vai significar o. The girl, a garota, vai significar a. Certo? The water, vai significar a água. The food, a comida. The girls, as garotas. The boys, os garotos. Então, ele significa a, o, as, os, dependendo do sujeito. Tá ok? E aqui nós temos o verbo said. Eu acho interessante dar um toque rapidinho para você sobre o verbo said. Tá aqui. O verbo said, gente, é o verbo say. Say. Então, se eu quero dizer no presente, eu sei, desculpa, é o verbo dizer. Tá? Dizer. Tá? Dizer alguma coisa. Jesus says, he was, he is the way, the truth and the life. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade. No presente, fica assim, ó. Todas as pessoas, aqui eu coloquei só o you como exemplo, mas vale para o I, eu, vale para o we, vale para o they, vale para o we, tá? You, they, we e I, tá? Ele fica assim, say, por exemplo. You say, você diz, presente, você diz. I say, eu digo. We say, nós dizemos. They say, eles dizem. A terceira pessoa, o he e o she, muda, tá vendo aqui? Acrescenta-se o s. Então, ele disse, he says. Usando Jesus como exemplo. Jesus says. Jesus diz. Tá? Então, ele diz no presente he says. Ela diz she says. Ok?
No passado ele fica assim, ó, para todos os sujeitos. Não, aí não tem mais preocupação com o S. Qual é o sujeito que vai ter o S? Porque não tem, tudo é said. I said, you said, he said, they said, she said e todos os sujeitos, ok? Então esse é o nosso verbo say, que aqui está no passado, tá bom? Então vamos ler a frase aqui. John said, deixa eu apagar esse, tá todo manchado aqui, vou apagar aqui, tá? Vamos ler a frase em inglês. Vou marcar todinha a frase aqui pra gente ler, tá? Vamos lá? Vamos ler essa? John said that they should say. John said that they should say. Repete. John said that they should say. Vamos ler a outra? The food and water for later use. The food and water for later use. A comida e a água para usar mais tarde. John disse que eles deveriam guardar a comida e a água para usar mais tarde. O verbo use, pessoal, também aqui está no presente. Eu uso. I use. No passado. Used. Tá? É igual aos outros verbos, por isso que eu não destaquei. Igual o save, tá bom? Eu guardo dinheiro. I save money. E a terceira pessoa, Antônio, John, vamos usar o John. John guarda dinheiro. John saves money. Tem o S, tá? As mesmas regras dos verbos que eu apresentei para vocês, que eu apresento no vídeo, vale para esses dois, por isso que eu não estou repetindo, tá bom? Então vamos terminando aqui, estamos na última frase, vamos ver aqui quantos minutinhos, batemos os 22 minutos, tá? Vamos terminar aqui. However, James disagreed. Repeat. However, James disagreed. However, James disagreed. However é o mesmo que o but. Porém, no entanto, tá? James é a pessoa e o disagree é o verbo discordar, né? Até ajuda. Não concordar, tá bom? Vamos ver como é que se conjuga esse verbo aqui, ó. Dá um exemplo para vocês. Aqui o verbo use, tá? I use, eu uso. You used, no passado, você usou, você usava. She used, olha a terceira pessoa com Szinho. It used, ele usou ou ela usou. We use, nós usamos. They used, eles usaram, tá? Então, você pode trocar aqui as pessoas, porque isso aqui vai ficar com essa aqui, tá? E os outros vão ser idênticos, tá bom? Olha o nosso verbo disagree. Disagree, olha como ele é. Disagree. Discordar. Presente. Olha como é assim. I disagree. We disagree. You disagree. They disagree. Serve para cá também, tá bom? E a terceira pessoa, como vocês já aprenderam, ó, terceira pessoa, she, he e it, acrescento S. She disagrees. Ela discorda. Presente. He disagrees, ele discorda. E aqui no passado, só acrescentar o D. Por quê? No passado simples, eu ensinei para vocês que a gente, para passar a palavra para o passado simples, acrescenta o ED, não é? Como esse verbo já tem E no final, tem uma regrinha para esses verbos que já terminam com E. Qual é a regra, professor? A regra é somente acrescentar o D. Se o verbo já termina com E, beleza, acrescente o D e não tem mais problema. Tá bom, gente? Então vamos, só para terminar aqui o nosso videozinho, que não ficou muito grande, vamos ler o texto rapidinho. Eu leio e você repete, tá bom? Deixa eu marcar aqui. One day, they reached a desert. Um dia, eles chegaram a um deserto. Vamos ler isso agora.
They had very little food and water. Eles tinham pouca comida e água. Depois você pausa o vídeo e repete, tá? John said that they should save. John said that they should save. John disse que eles deveriam guardar the food and water for later use. The food and water for later use. Repete, tá? Eu tô falando, você vai atrás repetindo. Então essa frase é: John disse que eles deveriam guardar a comida e a água para usar mais tarde. John said that should save the food and water for later use. E a última frase: However, James disagreed. However, James disagreed. Ok? Gente, um grande abraço. Obrigado por estar aqui comigo até esse momento, tá? Obrigado pela sua audiência maravilhosíssima. Até a próxima. Não se esqueça de compartilhar, curtir e se inscrever. Bye!